Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Luciano e sou técnico de segurança do trabalho. Nesta aula vamos conversar um pouco sobre os riscos respiratórios que podem estar presentes nos ambientes de trabalho e como eles podem ser classificados. Ou seja, de acordo com a NBR 12.543 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, os riscos respiratórios nos ambientes de trabalho podem ser por deficiência de oxigênio ou pela presença de agentes químicos. Percebam que esta norma técnica classifica os riscos respiratórios em duas grandes classes. Vamos conhecê-las. Pois bem, o risco respiratório, conhecido como deficiência de oxigênio, pode ser muito comum na indústria e na agricultura. Como ele não apresenta sinais de alerta, esse risco quase sempre resulta em morte. Sendo assim, vale lembrar que a deficiência de oxigênio pode ocorrer em vários locais, como por exemplo, em galerias, em tanques, reservatórios de águas, caldeiras, reatores, cisternas, silos, entre outros lugares. Vamos conhecer as causas da deficiência de oxigênio? Venha comigo. As principais causas da deficiência de oxigênio estão relacionadas ao consumo, à diluição e à absorção do oxigênio. O consumo de oxigênio ocorre na combustão ou na reação com metais, ou seja, a oxidação. Já a diluição do oxigênio ocorre quando gases inertes, como o nitrogênio, são utilizados na inertização de tanques e equipamentos. E a adsorção? A adsorção é um processo que ocorre quando as partículas gasosas ficam retidas na superfície porosa de sólidos. Por exemplo, nas atividades de manutenção e inspeção, nos leitos de carvão ativo no interior de reatores, operações perigosas que requerem medidas de controle adequadas. E quais são os efeitos da deficiência de oxigênio? Antes de falarmos dos efeitos da deficiência de oxigênio, é bom lembrar que qualquer ambiente que apresente um percentual de oxigênio menor que 20,9% ao nível do mar deve ser investigado. Os efeitos da deficiência de oxigênio começam a aparecer quando seu percentual de oxigênio está entre 20,9% a 19,5%. Nesse caso, os efeitos fisiológicos são poucos nocivos e os indivíduos acabam não percebendo. Mas quando essa porcentagem continua diminuindo, os efeitos vão ficando mais severos e podem variar de uma simples fadiga até mesmo a morte em minutos. Agora venha comigo e vamos conhecer sobre os riscos químicos um pouco mais. Os riscos químicos são as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de particulados sólidos ou líquidos, gases e vapores. Por isso é muito importante avaliar o grau de exposição do trabalhador no local de trabalho. Embora a NBR 12.543 não especifique, os agentes químicos podem atingir condições de PVS, dependendo do nível da concentração do agente no ar. Por isso, toda vez que você se deparar com um risco químico que pode ser inalado, deve-se buscar na literatura técnica seus valores de PVS. E quem são os riscos químicos? Bom, na forma de particulados sólidos ou líquidos, temos as poeiras, as névoas, as neblinas, fumos, radionuclídeos e para fechar esse time de agentes químicos temos os gases, vapores e a fumaça, que é uma mistura de gases, vapores e aerodispersóides. Dessa forma, os contaminantes podem provocar reações imediatas no organismo, como tosse, dores de cabeça, falta de ar ou até mesmo a morte. Existem, porém, doenças provocadas por certos contaminantes presentes no ar que só são descobertas após vários anos de exposição do trabalhador. Daí é que vem a importância de se exercer um controle eficaz dos riscos respiratórios e, nesse caso, o uso de respiradores se torna necessário. Ah, sim, quase que esqueci. Você sabe o que é uma condição IPVS? Vem comigo que eu vou te mostrar o que é. Uma atmosfera apresenta uma condição imediatamente perigosa à vida ou à saúde quando a exposição respiratória é aguda, que expõe uma ameaça direta de morte ou pode resultar em consequências adversas e irreversíveis à saúde, imediatas ou retardadas, ou ainda exposições agudas aos olhos que impeçam a fuga do trabalhador da atmosfera IPVS. Por isso que a seleção dos equipamentos de proteção respiratória e dos filtros deve ser baseada nos riscos respiratórios presentes no ambiente de trabalho. Diante do exposto,
Se no seu local de trabalho houver um risco respiratório, será necessário fazer o gerenciamento desse risco. E isso pode incluir a elaboração de um programa de proteção respiratória para que o trabalhador exposto possa utilizar respiradores adequados e que foi selecionado seguindo os critérios técnicos estabelecidos pelo PPR Fundacentro. Agora que você conhece um pouco mais sobre os riscos respiratórios, deixa seu like aqui, compartilha e me segue para mais informações. Aquele abraço!